Meu nome é Bianca, eu sou professora, a minha formação é em letras, eu sou professora de português e espanhol, mas eu sempre trabalhei na área de espanhol. Bom, vocês me convidaram aqui para falar sobre a minha trajetória na Igreja Católica, né? Há muitos anos que eu participo. Então, assim, vou começar desde o início lá da infância. É isso. Eu sou de família católica, mas os meus pais nunca foram aquelas pessoas que participavam da igreja. Eu fui batizada pequenininha, com 40 dias. Meus pais são casados na igreja católica, fui batizada com 40 dias. Fiz primeira comunhão com a idade que a igreja diz certa, né? De fazer a primeira comunhão. E, assim, em missa de sétimo dia, minha família nunca era católica, mas não ia regularmente à igreja. Quando eu tinha por volta de uns 12, 13 anos, assim, nós nos mudamos de casa. Inclusive, a gente morava aqui na Ponte Grande, foi lá para Itapejica. E aí eu conheci umas meninas, as vizinhas, eram 5 irmãs. E a mãe dessas meninas era muito católica, participava muito da igreja. E a condição das meninas brincarem, elas tinham que ir para a missa para poder brincar. E eu queria brincar com elas. Então, o que eu fazia? Para ficar mais tempo com elas, eu ia para a missa também. Tá. Então, foi quando eu comecei a frequentar mais a igreja. Aí, eu já estava em idade de crisma. Fiz a crisma, tanto é que uma dessas meninas é minha madrinha de crisma. E aí, elas se mudaram. Inclusive, hoje eu nem tenho mais contato. Seguiram a vida delas. E eu também, só que eu continuei na igreja. Na mesma comunidade? Na mesma comunidade, lá na Nossa Senhora de Lourdes, aqui no Itapejica, né, que o pessoal conhece por Gruta. Então, isso lá, por volta de uns 16 anos, foi quando eu recebi o sacramento do crisma. E continuo ali participando da missa. Quando eu tinha por volta de 18 anos, eu comecei a namorar um rapaz que era da igreja. E a mãe dele era a coordenadora da catequese na época. E me convidou para ser catequista. E eu aceitei, isso eu tinha 18 anos e eu fiquei com catequese até, acho que uns 30 anos. Nossa. Trabalhando com catequese. Então, assim, eu comecei com catequese de crianças. Depois, uma nomenclatura que acho que nem tem mais hoje, porque eu não estou na catequese atualmente. Perseverança, que são as crianças entre a primeira comunhão e o crisma. Então, esse espaço, né, com essa turma. Depois fiquei com catequese de adultos. Então, assim, eu sempre participei muito ativamente em todo esse período aí. Aí eu fiz curso de teologia para leigos na Diocese de Guarulhos, que é oferecido pela Diocese de Guarulhos para os leigos, que dura 4 anos esse curso. É um curso bem legal. É uma formação também acadêmica mesmo, né? Não é assim... não são todos os dias, é uma vez na semana. Tá. Mas o curso dura 4 anos. Tá. Que legal. E é específico dentro da teologia cristã católica? Isso, isso é mais voltado para a teologia cristã católica. Ah, legal. Sim. Ou seja, quando a gente fala de a igreja como um primeiro espaço social, você mesmo narra que você começa porque havia uma convivência entre as suas amigas e você. Sim. E aquilo passa a ter um sentido até maior, né? Porque é um espaço de convivência e que também prega-se coisas boas, né? Sim. E depois, quando você começa toda essa trajetória, te fala catequese, mas tinha todo o envolvimento com as atividades da igreja, sim, né? Sim, desde quermesse até... leitura na missa. Tudo. Eu fui ministra da Eucaristia também. Por mais de 10 anos, levava a comunhão para os doentes na casa. E tudo que envolve. Então, atualmente, hoje eu sou uma das coordenadoras da equipe de festas. Então, por exemplo, responsável pelos eventos que acontecem na paróquia. Então, nós somos em 3 coordenadoras que cuidam toda dessa parte das festas da paróquia. Tá. Hoje eu estou nessa função. E quando você entende, né, que a Igreja Católica é o seu caminho, vamos colocar dessa forma, porque aqui nós no programa a gente já entendeu que cada indivíduo tem um caminho, né?
É um chamado, é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa está numa determinada religião, às vezes por questões ligadas à família, depois ela acaba fazendo escolhas pessoais e talvez seguindo algo para a vida como um todo, né? Quando que você percebe que a Igreja Católica é o teu espaço, é a tua caminhada? Você consegue ter essa percepção? Olha, eu assim, no começo lá, como eu disse, eu ia porque eu era mais interessada em brincar com as meninas. Sim. Mesmo. Isso foi vamos entender assim, como Deus, podemos dizer assim, me chamou para ir para a igreja. Vamos entender dessa social forma. Mesmo, né? E aí, assim, tanto é que as meninas nem estão mais lá. Isso tem anos que elas não estão mais lá e eu continuo. E assim, a minha família, meu pai e minha mãe, eles nunca proibiram, não vai. Mas eles me desincentivavam aí. Está indo muito. Não, assim, um dia, assim, tem a Vigília Pascal, que é uma celebração, a principal celebração da igreja, que ela acontece no Sábado Santo. E é uma celebração longa. Se ela for completa, ela leva umas 3 horas. E eu me lembro que eu participei dessa celebração e, assim, a minha mãe foi lá. Porque, assim, acho que ela pensou assim, não, ela deve estar em outro lugar, não é possível, porque tá demorando muito. Eu lembro que eu era novinha, eu tinha menos de 18 anos e eu vi minha mãe chegando. Ah, você tá aqui mesmo? Pra certificar de que eu estava lá, né? Uma vez também eu estava dando catequese, era um sábado à tarde. E o meu pai chegou lá na igreja, tipo assim... Vou vigiar pra ver se ela tá lá mesmo, né? E assim, eles sempre falavam, faz outra coisa. Eles nunca me proibiram, sabe? Mas, e eu, na época, assim, que eu comecei da catequese, tava com 18 anos e eu tava já na faculdade de letras. E aí eu falava assim pra eles, né, pra justificar. Ai, deixa eu ir, porque assim, é uma maneira de eu ir treinando pra ser professora. Então, assim, porque eu dava catequese, eu não dava aula ainda, né? Mas, assim, aí eu posso fazer um treinamento pra ser professora. Então, sempre eu querendo ir, sabe? Mas, assim, essa sempre foi uma busca minha. Eu gosto desses assuntos. Tá. E, assim, eu sempre fui muito fechada. Então, assim, eu... assim, a Igreja Católica foi o que me foi colocado por formação e pela ali a situação da vida. Do alicerce. E assim, eu sempre fui fechada para outras coisas. Eu não gostava muito nem de saber. Hoje em dia, e aí eu vou dizer que assim, eu acho que a pandemia ajudou muito para mim isso. Eu abri muito para outras situações. Não que eu frequente. Tá. Eu nunca fui em outra religião. Hoje em dia, se alguém me convidasse, pode até ser que eu iria. Antigamente, na minha cabeça, não existia essa possibilidade. Eu não queria. Mas, ali, 2020, que a gente começou, né, ficar mais em casa... Para mim, começou a sobrar tempo. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muitas atividades. Só que com a pandemia, houve ali, né, um rompimento para todo mundo. Igual eu dava aulas de cursos extras, foram todos suspensos. Então, ficou diferente. Assim, eu fiquei bom tempo, as minhas aulas não tinha nem remoto. Foi ter remoto, acho que no 2º ano. Então, assim, sobrou mais tempo para mim. Aí eu comecei a ver YouTube, coisa que eu não fazia. Não tinha o hábito, Não tinha o hábito, porque assim, não tinha tempo mesmo. Era corrido, um monte de coisa, assim, faço bastante coisa na igreja. Então, e aí comecei a assistir essas coisas de espiritualidade.